Bom, nessa aula eu queria falar um pouquinho sobre a ciência e engenharia da energia eólica. Eu vou começar a palestrar esses tipos de aulas aqui. Então eu vou começar a palestrar porque eu tenho muito interesse nessa área da energia, certo? Eu vejo esse campo como um campo bem promissor para a gente trabalhar, justamente porque pelos motivos que eu vou explicitar aqui, tá? Vocês vão ver no decorrer das aulas que eu vou formatar qual a importância da gente pensar nesses campos de energia alternativa, certo? Então, muito bem, para falar um pouquinho da ciência da engenharia da energia eólica, a gente precisa entender um pouquinho sobre o equilíbrio energético da Terra, certo? Quanta energia a Terra gera e quanta energia ela recebe do Sol, certo? Quanto ela emana para o espaço, certo? O balanço de energia da Terra ele é mais ou menos da seguinte forma: a radiação solar é o principal mecanismo que contribui para a incidência de energia no nosso planeta Terra, certo? A radiação solar contribui com cerca de 173 mil terawatts de energia, correto? Bom, desse montante, isso aqui é muita energia, certo, pessoal? Só para vocês terem uma ideia, se você pegar, por exemplo, 1 terawatt, certo? 1 terawatt de energia, isso aqui vai dar para você ligar ao mesmo tempo mais de 10 bilhões, certo? Mais de 10 bilhões de lâmpadas de 100 watts ao mesmo tempo, certo? É muita coisa, é muita energia. Bom, muito bem. Então, parte dessa radiação que chega do Sol, certo? Obviamente, a gente tem entradas de energia na Terra via energia do Sol, correto? E a própria energia que o planeta gera, que é a geotérmica e as energias de maré, digamos assim, certo? Os movimentos de maré também carregam energia consigo. Só que é muito pequena comparada do Sol, então são 173 mil terawatts. A radiação direta, de longe, é aquela que a gente consegue, por exemplo, utilizar se a gente colocar fazendas, usinas, digamos assim, de energia, de captação de energia solar direta, certo? Essa radiação direta aqui, ela é 30% do total de radiação que chega do Sol, certo? Essa radiação aqui, é a radiação que a Terra reflete na forma de albedo para o espaço, certo? Isso aqui seria a nossa perda do planeta Terra, digamos assim. E os outros 70% dessa radiação do Sol? Bom, parte é convertida na convecção direta para calor, certo? Ou seja, essa radiação entra no planeta Terra e já é convertida na forma de ondas longas, certo? Ondas de calor. Cerca de 45% desse total, certo? Ou seja, 78 mil terawatts. 22% desses 173 mil, eles são utilizados para evaporar a água dos oceanos, dos corpos d'água superficiais da Terra, correto? Isso seria mais ou menos 39 mil terawatts. O vento e as ondas, que é o nosso principal, a gente vai estudar esse mecanismo de energia aqui, de disponibilidade de energia do vento. Então, o vento e as ondas, eles retiram desse montante da radiação solar cerca de 2% apenas, ou seja, 3.600 terawatts. Em outras palavras, a gente tem que todo o mecanismo de circulação atmosférica e oceânica da Terra, ele só é movido por 2% de toda a radiação solar que chega, correto? Então, tudo que nós temos na nossa atmosfera, os furacões, as grandes massas de ar, movimentos de massa de ar, as grandes circulações oceânicas, tudo isso só é movido, esse motor gigante só é movido pela entrada de 2% da energia que vem do Sol, correto? 0,02%, ou seja, 40 terawatts, a fotossíntese é quem
usa, certo, essa porcentagem nos mecanismos de construção de moléculas complexas, digamos assim, certo? Então todos os vegetais do planeta Terra que fazem a fotossíntese, correto? Eles pegam uma parcela ínfima da radiação solar, certo? Muito pequena. E que mesmo assim ainda é maior do que a nossa taxa atual de consumo de energia, certo? Essa taxa aqui, eu preciso corrigir ela, que eu peguei num livro. Esse aqui acho que é para o ano de 92 ou 93, mas atualmente a gente está consumindo cerca de 17,7 terawatts de energia, tá? Mas nessa época aqui era 9 terawatts, certo? Muito menos do que os 40 utilizados na fotossíntese. Correto? Então essa aqui seria a entrada de energia na Terra via radiação solar. Correto? Nossa estrela maior, Sol, que nos dá essa energia. Muito bem. As marés, elas contribuem então com cerca de 3 terawatts só, certo? Então, obviamente as tecnologias de conversão de energia das marés, elas são muito assim complexas e muito ineficiente, justamente porque é uma energia muito diluída, assim como a do vento também, a gente vai ver o porquê. Bom, como a gente sabe, o núcleo da Terra, certo? Ele é um núcleo quente, certo? Tem parte do núcleo extremamente quente, o que gera calor, certo? Que gera energia. Bom, parte dessa energia, ou seja, 0,3 terawatts, eles são então as energias que emanam das transformações térmicas que ocorrem nos vulcões e nas fontes termais, certo? E 32%, que é a maioria, certo, são então a energia que o planeta usa para fazer os seus processos de condução de rocha, certo? Transformações do magma e tudo mais. Essa energia aqui, geotérmica, está sendo muito aproveitada em países como, acho que é a Noruega, que tem uma usina, a maior usina geotérmica do planeta, certo? Então, ainda assim, é muita energia que contém digamos assim, nessas fontes, certo? De fornecimento de energia que a gente deve aproveitar. Mas por que eu digo isso? Eu digo isso justamente por causa disso aqui, ó. Em 2011, 80% da energia gerada no planeta, ela vinha, né? Era decorrência de processos ligados a energias de combustíveis fósseis, ok? Então, muito combustível fóssil foi queimado para a gente dar conta da demanda global de energia, certo? Mas a gente já via um cenário bem legal até com base nas energias renováveis, que era 20%, né? 20% então de toda a demanda mundial já era suprida pela energia renovável, né? As fontes eólicas. Aqui tá a energia nuclear, não porque ela seja renovável, mas é porque ela não emite carbono, tá? Ela é livre de carbono. Bom, e as projeções para o futuro são mais otimistas ainda, embora não muitas, digamos assim, né? Não muito otimistas. 2035 é 40%, certo? Da energia produzida por energias renováveis que vai dar conta da demanda mundial. 60% será então das energias dos combustíveis fósseis, digamos assim. Mas já é um quadro bastante promissor, digamos assim. Bom, outro dado interessante é esse aqui, olha. É o que eu acabei de mostrar, certo? Sobre o balanço energético do planeta. Só que, claro, esse aqui é outra fonte de informação que eu peguei da internet, que é da BBC, que ela diz que o Sol manda 165 mil terawatts, certo? 30 terawatts é o nosso consumo de energia até 2050, certo? Então a projeção é que a gente demande praticamente o dobro do nosso consumo atual, certo? Dos 17,7
mil, quer dizer, terawatts, tá? Bom, em 2050 a gente vai ter que fornecer o dobro da energia que a gente está consumindo hoje. Então é um cenário bastante, digamos assim, complexo, né, de satisfazer, porque a gente, conforme a gente vá queimando mais combustível fóssil, e com as descobertas de reservas sendo inferior ao consumo, né, delas, a gente deve ter muita atenção para a área das energias renováveis, justamente por causa desse esgotamento acelerado dos nossos recursos fósseis, tá? E muito embora também exista a questão ambiental de tudo isso, né? Embora seja muito debatido, há quem diga, né, a maioria dos cientistas dizem que o consumo excessivo dos combustíveis fósseis tende a aumentar ou acelerar, digamos assim, o efeito estufa do nosso planeta, promovendo um aquecimento global acelerado. Mas isso é um tema que ainda encontra resistência por parte da comunidade científica, mas a maioria dos países eles adotam essa premissa e obviamente, né, tentam reduzir ao máximo as emissões de carbono para a atmosfera. Bom, como eu falei, essa aqui, se a gente não investir em energias renováveis, a gente vai ter esse sério problema aqui, da demanda futura por energia. Em 1975, cerca de 6.030 milhões de toneladas equivalentes de petróleo foram usadas para a gente suprir nossa demanda por energia, certo? Isso aqui é numa base comum, certo? Que é a tonelada equivalente de petróleo, mas está englobado tudo aqui, tanto as energias renováveis quanto não renováveis. Em 2010, a gente duplicou esse consumo para 12.380 milhões de toneladas equivalentes. Ok? Em 2035, a gente vai ter uma demanda de 16.730 milhões de toneladas equivalentes de petróleo, o que é muito, certo? Então, se a gente não investigar mais, promover o desenvolvimento dessas fontes renováveis, a gente vai ter que dar um jeito de descobrir novas fontes de energia, certo? Fóssil, e que seja barato também para suprir essa demanda sempre crescente da humanidade, correto? Bom, essa primeira parte eu quis discutir mais sobre esse aspecto energético global, certo? Para a gente entrar num cenário, a gente ter visualização de um cenário maior, correto? Que é o problema da energia no planeta. Isso aqui é um problema, né? Porque a gente tem uma demanda crescente e os nossos recursos se exaurindo, certo? Nossos recursos fósseis, não renováveis. Sendo assim, a gente vai começar então a trabalhar os aspectos da ciência e da engenharia das diversas fontes de energias, para a gente entender quais são as limitações e os benefícios da gente adotar essas tecnologias para o futuro, certo? Para que a gente garanta o nosso próprio sustento energético no planeta, tá certo? Bom, essa primeira parte então termina aqui. Na segunda parte a gente vai falar mais dos mecanismos da energia eólica, né? O que é a energia eólica, da onde surge a energia eólica, como aproveitá-la e de que forma, ok? Então até lá.